Acidentes podem ocorrer em qualquer empresa ou instituição, mesmo em escritórios que aparentemente não apresentam nenhum risco. Alguém pode escorregar, tropeçar, cair, quebrar um braço, uma perna, bater a cabeça, enfim, pode sofrer um acidente. E no âmbito das empresas, e como você já sabe agora no trajeto para o trabalho, isso é chamado de acidente de trabalho. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Maurício das Neves e você está aqui no canal Contabilizar Web. Aqui você encontra bastante conteúdo sobre contabilidade, departamento de pessoal, rotinas de folha de pagamento, e-social e agora os eventos de saúde e segurança do trabalhador. No vídeo de hoje, o terceiro da série de eventos de SST, nós vamos falar sobre a CAT, que é a comunicação de acidente do trabalho. No primeiro vídeo eu dei uma breve introdução sobre o que é a CAT. Hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais no assunto. Mas antes, eu vou te pedir uma gentileza. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Assim você vai ser notificado sempre que houver um vídeo novo. E como eu sempre digo, não custa nada para você e ajuda o nosso canal a crescer e alcançar mais pessoas. E no final, se você gostar do vídeo, deixa aquele like. Mas se você ainda ficar com dúvidas ou se tiver algo que queira saber sobre esse assunto e eu não abordei, joga aí as suas dúvidas nos comentários que eu vou ter o prazer de te responder. Agora chega de blá 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 e vamos para o nosso conteúdo, nosso assunto, né? No meu curso sobre o e-social, que eu também vou deixar o link aqui para você na descrição do vídeo, eu dou uma boa aprofundada nas relações entre empregador e empregado. Assim que é assinado o contrato de trabalho, uma série de obrigações já passam a valer entre as partes. Na vigência do contrato, antes mesmo de pôr o pé dentro da empresa, o empregado já conta com benefícios previdenciários. No vídeo anterior, o de número 2, que você vai ver o card aí acima, eu falei que o acidente de trajeto continua sendo acidente de trabalho. Então, se o funcionário sofre um acidente quando sai de casa para trabalhar ou dentro da empresa, é preciso confeccionar uma CAT. Acidentes podem ocorrer em qualquer empresa ou instituição, mesmo em escritórios que aparentemente não apresentam nenhum risco. Alguém pode escorregar, tropeçar, cair, quebrar um braço, uma perna, bater a cabeça, enfim, pode sofrer um acidente. E no âmbito das empresas, e como você já sabe agora no trajeto para o trabalho, isso é chamado de acidente de trabalho. E é exatamente por isso que é importante que você saiba o que é, como funciona, quando emitir. Tudo isso é primordial para lidar com qualquer problema relacionado à emissão da CAT. O efeito prático da CAT é que ela é usada para comunicar ao INSS que determinado funcionário sofreu um acidente de trabalho ou adquiriu uma doença profissional. As suas informações são utilizadas nas estatísticas de acidente do trabalho da Previdência Social. A empresa ou instituição é obrigada a emitir a CAT independentemente do tipo de acidente do trabalho, mesmo quando não há necessidade de afastamento do colaborador. Então, meu amigo, minha amiga, aconteceu um acidente aí na sua empresa ou na empresa que você trabalha, se for de sua obrigação, emita a CAT. Apesar de que o próprio empregado ou ainda o médico que realizou o atendimento podem fazer a emissão desse documento. Mas um dos problemas, que além da multa, que eu ainda vou falar sobre ela, é que o acidente que parecia não ser grave no início pode evoluir para algo mais grave e até deixar sequelas. Aí o problema deixa de ser apenas entre empresa e Ministério do Trabalho e passa a ser diretamente com o empregado, que pode ter dificuldades para conseguir algum benefício. Essas coisas acabam virando uma bola de neve, então todo cuidado é pouco.
E somente a partir da CAT que o trabalhador acidentado ou portador de doença ocupacional poderá ter acesso aos benefícios da Previdência Social. E na infelicidade de ele vir a óbito, a família também vai estar amparada se você emitir a CAT dentro dos prazos e tal, né? A CAT foi criada em 1991 pela Lei 8.213, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, justamente com o objetivo de formalizar a comunicação de acidente de trabalho e os casos de doença ocupacional. A lei traz em seus artigos 22 e 23, respectivamente, o prazo para a comunicação do acidente e quando será considerado o dia do acidente, que você vai ver aí na sua tela e nós vamos ler juntos. Vamos dar uma olhada então nesse trechinho da Lei 8.213 que eu recortei para você. Você está vendo aí na sua tela, Lei 8.213 dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social e da outras providências. Vamos lá, eu recortei para você o artigo 22 que diz o seguinte: a empresa ou o empregador doméstico, vejam bem, cabe também para o doméstico, deverão comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até, isso é muito importante, gente, o primeiro dia útil sequente ao da ocorrência do acidente, né? E em caso de morte, de imediato à autoridade competente, sob pena de multa que vai variar entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição. Não está aí no texto, mas eu acrescento que é o vigente que estiver na época, né? Sucessivamente aumentada nas reincidências, aplicada e cobrada pela Previdência Social. Houve muitas mudanças, né, nesse período aí, e hoje quem cobra essa multa é a própria Receita Federal. Vamos lá para o artigo 23. Considera-se como dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual ou o dia da segregação compulsória. Você pode me perguntar, o que é segregação compulsória? Quando ele foi obrigado a separar-se dos colegas, né? Mesmo que ele tenha uma doença e ele ainda consiga trabalhar, mas o médico vê que isso pode evoluir, o médico vai segregar ele, vai separar ele dos demais, claro, deixar em casa para tratamento, né? Ou o dia em que for realizado o diagnóstico, valendo para este efeito aquilo que ocorrer primeiro. Então, voltando para mim aqui, e já que estamos falando da Lei 8.213, o artigo 19 dessa lei traz a definição legal do que é acidente de trabalho e vocês vão ver aí na tela também o texto do artigo 19. Vamos ver junto. Falando do artigo 19, é a mesma Lei 8.213, essa é a definição que está lá no artigo 19 do que é acidente de trabalho. Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico, eu chamo a atenção aqui que também vale para o doméstico, ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7º do artigo 11 dessa lei. Isso vai estar falando de meeiro, pessoal que trabalha na roça, tá, pessoal? Provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou ainda a redução, mesmo que permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Voltando para mim aqui, então a teoria fala que não é somente a empresa que pode emitir a CAT. O próprio empregado ou seus dependentes e ainda o médico que atendeu, eu falei já sobre isso, né? A ocorrência podem emitir a CAT, mas não é um procedimento fácil. É preciso ter um bom conhecimento para isso. Então existem 3 tipos de acidente que precisam ser informados na CAT. Vamos falar sobre cada um. Nós temos o acidente de trabalho típico. É aquele que acontece dentro do ambiente da empresa. Eu estou falando isso, pessoal, porque todas essas informações elas vão na CAT. Então é o acidente que acontece dentro do ambiente da empresa quando o funcionário está trabalhando. Aí tem a situação que é a doença ocupacional,
que é aquela que o trabalhador apresenta em decorrência da sua atividade profissional ou do local de trabalho. É quando ele está sujeito a agentes nocivos, né, dentro do ambiente de trabalho, ou alguma coisa que é perigosa para o ambiente de trabalho. Isso tudo vai estar nos programas que a empresa faz, que a empresa implementa, né, e isso vai estar também no documento. E nós temos também o acidente de trajeto. É quando o funcionário da empresa sofre um acidente no percurso da residência para o local de trabalho ou vice-versa, não importando o meio de locomoção que ele utiliza. Pode ser o transporte público, carro próprio ou da empresa, ou condução compartilhada, tanto faz. Existem também 3 tipos de CAT, vamos ver cada uma delas. Volto a repetir, pessoal, estou falando disso para você entender que não é uma coisa simples da gente falar, tem várias informações que nós precisamos colocar na CAT, no finalzinho a gente vai aprender a fazer uma, mas eu estou falando agora dos tipos. Nós temos a CAT inicial, quando for a primeira comunicação de acidente que acabou de acontecer, como eu já disse, é a partir dela que acontecerão os demais desdobramentos. Ela vai servir também, se for o caso, para análise do médico perito do INSS, que vai avaliar a concessão ou não de auxílio-doença acidentário, dentre outras situações que a lei determina. E nós temos também a CAT de reabertura. É quando o funcionário precisar afastar-se novamente em função de agravamento de lesão ou doença ocupacional que já foi comunicada à Previdência Social. E, por fim, a CAT de comunicação de óbito, que está o texto para você na tela aí, e eu nem vou explicar, que já está muito claro, né? Nós precisamos informar também de quem foi a iniciativa de emitir a CAT. E segundo o manual do E-Social, são 3 situações que nós vamos ver. A iniciativa pode ser do empregador, pode ser por ordem judicial e ainda pode ser por determinação de órgão fiscalizador. E além destas informações que eu te mostrei, só para você começar a entender como é que funciona, nós precisamos também descrever com exatidão o local do acidente, que pode ser o próprio estabelecimento do empregador, pode ser no estabelecimento de terceiros, no estabelecimento do empregador no exterior, na via pública, em área rural, em embarcações, entre tantas outras situações. Temos também que descrever os detalhes do acidente, como a parte do corpo que foi atingida, o agente causador, tudo em conformidade com as tabelas de códigos que vão estar lá no manual do E-Social. E por fim, temos também que descrever as informações constantes do atestado médico, como a descrição da natureza da lesão, que também vem de uma tabela disponibilizada pelo E-Social, o provável diagnóstico, o código CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, e ainda informar o nome do médico, o número do seu CRM, bem como o estado onde ele está registrado. Eu vou falar um pouco para vocês sobre a FAP, que tem muito a ver com a CAT, né? Só para você entender como isso funciona. FAP é o fator acidentário de prevenção. Quando a empresa recolhe as contribuições previdenciárias da folha de pagamento, junto com a cota patronal, o valor retido dos trabalhadores e o valor de terceiros, recolhe-se também o seguro acidente de trabalho, que pode ser 1, 2 ou 3%, de acordo com o KNAI da empresa. Por que você está falando isso, Maurício, professor Maurício? Porque, a grosso modo, esse valor pode mudar de acordo com a FAP, que é o fator acidentário de previdência, aí, né? Fator acidente previdenciário, atribuído à empresa. O FAP, que é o multiplicador, varia entre 0,5 e 2, e ele multiplica a alíquota do SAT. Então, se o seu seguro de acidente de trabalho for 3, por exemplo, e você não tiver muitos acidentes, e o teu FAP for 0,5, então 0,5 vezes 3 você vai recolher menos. Em compensação, se ele for 3 e o seu FAP for 2, você vai recolher 6% de acidente de trabalho.
Eu estou falando isso para você ver que você tem que comunicar sim a CAT, mas você precisa também implementar rotinas que consigam inibir ou diminuir os acidentes de trabalho dentro da sua empresa. E esse valor que é recolhido aos cofres da Previdência tem o objetivo de custear benefícios resultantes de acidente de trabalho e também aposentadorias especiais. As empresas e instituições que apresentem uma menor quantidade de acidentes são beneficiados com uma diminuição do multiplicador do FAP, diminuindo assim o valor a recolher sobre o seguro de acidente de trabalho. Lá em 2016, o Conselho Nacional de Previdência Social, que cuida do FAP, promoveu algumas mudanças. Essas mudanças começaram a valer em 2018, onde, por exemplo, o acidente de trajeto, que continua sendo acidente de trabalho, já falamos bastante sobre isso, não influencia mais na alíquota FAP. E acidentes que promovam afastamentos menores que 15 dias também não influenciam mais no cálculo do FAP. Eu acho que você deve ter entendido, né, que o cálculo do FAP, esse multiplicador que pode ser entre 0,5 e 2, vem das comunicações de acidente de trabalho. Empresas com menos comunicação de acidente ou nenhuma têm o seu FAP reduzido. Empresas com mais acidentes têm o seu FAP aumentado. Então, resumidamente, né, acidentes de trabalho impactam no cálculo da alíquota FAP, que podem aumentar ou diminuir a nossa alíquota SAT. Eu já mostrei para vocês o artigo 22 da Lei 8.213, que fala das multas no caso do descumprimento do prazo de emissão da CAT. Eu quero chamar a sua atenção que o valor da multa pode variar entre o limite mínimo, que é o salário mínimo hoje, né, e o máximo do salário de contribuição, e havendo reincidências, esse valor aumenta. Essa multa é aplicada e cobrada pela Previdência Social, segundo o texto da lei, mas hoje, como eu já falei para vocês, quem tem competência para fazer isso é a Receita Federal. Pessoal, então agora eu vou mostrar para vocês, utilizando a nossa ferramenta CID-RH, a rotina de cadastramento de uma CAT. Vou mostrar toda essa teoria que nós falamos, aqueles tipos de CAT, toda essa parte teórica, os campos, as informações que eu falei. Nós vamos preencher uma CAT e vamos fazer o seu envio para o ambiente do e-social. Vamos lá ver como que isso funciona. Pessoal, então estamos aqui dentro do ambiente do nosso CID-RH e eu vou utilizar essa ferramenta para mostrar para vocês como cadastrar e como enviar uma CAT para o ambiente do e-social. Lembrando que eu falei no vídeo aí, a partir do dia 10 de janeiro, que foi o prazo, né, que já vem sendo anunciado há tempos, ele foi prorrogado de novo, mas agora firmou-se como a data certa, dia 10 de janeiro de 2022, e a partir desta data, a CAT deve ser enviada diretamente para o ambiente do e-social. A ferramenta para enviarmos a CAT agora é o e-social. E como que a gente faz? Aqui na nossa ferramenta, tá? O CID-RH é feito dessa forma. Nós vamos aqui em Segurança e Saúde do Trabalhador e no submenu Comunicação de Acidentes do Trabalho, nós temos aqui a tela de fazer o cadastro de uma CAT. Nós vamos clicar no botão novo, vamos escolher um funcionário aqui, né? Vou dar um Enter, ele vai me mostrar todos. Eu vou escolher um aleatoriamente aqui. Isso está sendo feito em modo de teste, tá, pessoal? E conforme a gente viu lá na parte teórica, eu tenho que falar o tipo do acidente. Se ele é típico, se ele é doença ou se ele é trajeto. Eu tenho que informar a data do acidente. Vou deixar a data de hoje aqui. Eu tenho que colocar também a hora do acidente. Vamos colocar aqui 9h30. E eu tenho que colocar depois de quantas horas de trabalho. Então, se ele entrou às 8, supostamente, nós temos aí 1h30 de trabalho. O tipo da CAT, se ele é de início, de reabertura ou de comunicação de óbito, conforme
a gente viu lá na parte teórica, eu vou deixar aqui início. Nós temos que informar se houve óbito, a data do óbito e se foi feita comunicação à polícia. E depois aqui nós temos que escolher a situação geradora, qual a situação que gerou esse acidente. E existe uma tabela lá no manual do E-Social que nós trouxemos aqui para dentro do programa, e como ela é muito grande, a gente tem que pesquisar essa tabela. Vou colocar aqui como se fosse uma queda, tá? Olha, tem diversos tipos de queda. Então a primeira aqui, ó, vou selecionar a primeira, queda de pessoa com diferença de nível de andaime, passagem, plataforma. Vocês podem ver que tem outras aqui, ó, de escada móvel, de material empilhado, de repente a pessoa caiu de cima de um veículo, escada permanente, tal. Então eu vou selecionar a primeira aqui, só porque nós estamos fazendo um exemplo, tá, pessoal? Diferença de nível, selecionei, ele trouxe aqui o código e a informação que nós selecionamos. Depois, uma outra coisa que eu falei também na teoria, de quem que é a iniciativa. Eu vou deixar aqui o empregador. Se você quiser, se você precisar colocar alguma informação aqui também, ou pode deixar em branco. Eu vou colocar aqui, ó, informação colhida do atestado médico, por exemplo. Só estou dando um exemplo, tá, pessoal? Você pode ter outras informações que você precise colocar aí. E nós temos que prosseguir aqui, ó, para informar o local do acidente. Então, ó, conforme eu falei na parte teórica, pode ser do estabelecimento do empregador no Brasil, no exterior, estabelecimento de terceiros onde a empresa esteja prestando serviços, na via pública, em área rural, numa embarcação. Eu vou deixar aqui como estabelecimento do empregador. Podemos colocar aqui, ó, rampa ou local de trabalho, ou então rampa de acesso, ó, rampa de acesso ao local de trabalho. Aí ele caiu na rampa. Exemplo, tá, galerinha? E aqui a gente vai colocar, se foi direto no empregador, a gente vai colocar o endereço aqui. Então, ó, você vai colocar o endereço da sua empresa, ou do terceiro, ou do local onde aconteceu o acidente. Tem o número, ó, fábrica, por exemplo, bairro, você vai informar o teu bairro aí, e o CEP do teu bairro. Estou colocando o meu aqui, você vai colocar o seu. Tem que colocar o código IBGE do município. Cada município do Brasil recebe um código IBGE. Essa tabela está aqui dentro do sistema, você pode pesquisar. Estou pesquisando o nosso aqui, Mojimirim, ele já traz o código, a cidade, o estado. Aqui, ó, esses 3 itens aqui é se o acidente ocorrer fora do país. Então, cada país tem um código também, vai aparecer o nome aqui e código postal. Se tiver isso aqui, essa informação, pessoal, se estiver dentro da empresa, né, o local, você pode pôr o CNPJ da empresa, mesmo que não seja a sua. Certo? Se estiver na rua, você não vai colocar nada. Detalhes do acidente aqui, ele quer saber o código da parte atingida. Vamos supor, tá? No nosso exemplo aqui que seja o braço, ó. Então ele traz aqui, ó. Eu posso pôr outras coisas também, tá? Posso pôr a perna, ele vai trazer aqui perna. Posso colocar, deixa eu ver se ele traz o tórax. Tórax, bem que tórax tem acento, né? Não trouxe. Vamos ver aqui, dedo. Então, ó, mão, exceto dedo. Então tem todas. Deixa eu ver se traz pé. Pé também, ó. Quadris, inclusive pelvis, ó. O tórax seria pelvis, né? Órgãos pélvicos e nádegas, perna, pé. Então tem todas essas informações. Claro, ela vai vir no atestado do médico. Você vai só copiar aqui. Então, ó, braço entre punho e ombro. E aqui, ó, ele pergunta a lateralidade. Essa informação não sou eu que estou colocando aqui não, tá, pessoal? É de acordo com o manual do E-Social. O braço nós temos esquerdo e direito. A pelvis nós temos uma só, né? A cabeça nós temos uma só. Então, dependendo do órgão que foi atingido, da parte que foi atingida, não é aplicável, ou é esquerda ou é direita. Ou pode ser ambas também, né? Você tem machucado os 2 braços ou 2 pernas. Vou colocar no nosso caso aqui, ó, o braço direito. Depois ele me pergunta o código do agente causador, também é uma tabela. E aqui eu vou colocar que foi a própria queda que causou, mas poderia ter sido um objeto,
né, tantas informações, gente. Vou colocar aqui, você vai ver de acordo com o seu atestado aí. E por fim, o próprio atestado, a gente tem que colocar os dados que estão no atestado, ó. Colocar a data, a hora que ele foi atendido, se houve internação, qual a duração do tratamento, vou colocar 20 dias aqui, e se ele ficou afastado durante o tratamento. Todas essas informações vão depois para o FAP, que eu expliquei para vocês, e isso pode, quanto mais comunicação você tiver, maior será a alíquota do seu FAP, né? Mas essas informações, lembra que eu falei para vocês que se for menos de 15 dias, não conta? Então todas essas informações são imprescindíveis. E aqui continuando a descrição da natureza. Pode ser um monte de coisa, né, gente? Eu vou colocar aqui simplesmente fratura, mas ele tem outras situações. Eu acho que ele deve ter, por exemplo, luxação. Luxação tem, ó. Eu acho que deve ter também ferimento. Deixa eu ver. Ó, escoriação, abrasão, ferimento. Tem muita coisa aqui. Eu vou colocar fratura, tá? Fratura do braço. E aqui, ó, você pode complementar, ó. Fratura do braço direito na altura tal. Isso aqui é coisa de médico. Como eu não sou médico, eu não sei descrever isso. E o diagnóstico provável. Também fratura do braço direito, etc, etc, etc. E depois, no atestado médico, vai vir um código CID, que é a classificação internacional de doenças. Cada doença tem um código, tá? Então aqui, ó, tem diversos tipos de fratura, né, gente? Ó, é gigante essa tabela. Então, eu não sei se eu vou achar aqui fratura fratura de crânio, fratura de dente, fratura de ossos nasais, fraturas múltiplas, fratura do crânio, ó, você vê, só fratura tem um monte aqui. Eu não sei se isso tem nome técnico, tá? Não sei, externo, costela, vou colocar aqui, ó, fratura de outros ossos do tórax, fratura de ossos do tórax, fratura de lombar, fratura do sacro, do cóccix, do íleo. Esses aí que são nomes de osso, né, gente? E eu não sei, então eu vou pegar aqui, ó, acho que húmero, né, diáfise do húmero, vou colocar uma dessas aqui, ó, que eu acho que é alguma coisa relacionada com o braço. Como eu disse, não sou médico, e essa informação, esse código aqui, ó, vai vir no atestado médico, vai ficar mais fácil para vocês. Embora eu não seja médico, eu vou colocar um nome meu aqui, ó, como se fosse médico, só para mostrar para vocês, tá? Ou número de CRM qualquer, um estado qualquer. Eu vou colocar São Paulo aqui, como eu disse para vocês, nós estamos testando, tá, gente? E terminamos aqui, ó, de fazer a nossa CAT. Aí eu vou salvar. Se tiver algum erro, ele vai mostrar para vocês, tá? Se você esquecer de colocar alguma informação, tá bem tranquilo isso aí, e ele vai mostrar isso para vocês. Então tá pronta a nossa CAT. O outro passo, né, é enviar ela para o e-social. Isso eu tenho demonstrado bastante para vocês. Ele vai estar aqui dentro dos eventos não periódicos, ó, S2210, comunicação. Esse já está pronto, vou gerar esse aqui. Ó, lote recebido com sucesso. O próximo passo é a gente ir lá e buscar o protocolo, mas acho que isso vocês já estão cansados de saber, já mostrei em bastante oportunidade, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou ficar por aqui. Então ele já foi enviado para o ambiente do e-social. O e-social vai simplesmente devolver para a gente um retorno com o número do recibo. E a gente vai continuar então a parte teórica. Retornando aqui para mim, pessoal, acho que deu para notar que apesar de não ser uma tarefa fácil, tem sim um nível de complexidade, mas quando você for preencher a CAT, possivelmente você vai ter um documento em mãos e a maioria das informações vão estar nesse documento, né? O sistema atende plenamente às instruções das NRs e do manual do e-social. E pessoal, para que o vídeo não fique muito grande, eu vou ficando por aqui. Convido novamente você a se inscrever no nosso canal e, se gostou, curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos, seus colegas, nos seus grupos. Abraço e até a próxima!